Bom, pessoal, bom dia a todos. Iniciar nossa aula de hoje, fazer uma oração. Senhor, obrigado por estarmos aqui em Tua casa, Deus. Nos abençoe nessa lição, Pai. Use-me como Teu instrumento e que nossos corações venham a ser uma terra boa, para que a Tua semente venha germinar e crescer, Deus. Abençoe e traga aqueles que ainda estão por vir e aqueles também que não puderam vir devido a algum motivo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, dando continuidade às aulas temáticas do mês de março, vocês devem lembrar que domingo passado eu dei uma aula sobre viver à luz de Cristo. Nós falamos um pouco sobre o aspecto moral da carta de Efésios, mais precisamente quando Paulo está exortando os Éfesos a ter uma moral para que eles possam ter uma conduta sexual que leve à moral cristã. E ele dá ali algumas recomendações do que eles deveriam fazer e do que não deveriam fazer. A carta de Efésios, a partir do capítulo 5, Paulo começa a fazer uma série de... Está com problema, não é isso? Paulo ele faz uma série de recomendações para a conduta daquela igreja. Aquela igreja tinha alguns problemas, principalmente na área sexual. E Paulo, então, ele está fazendo algumas recomendações. A partir do capítulo 5, verso 22, Paulo vai fazer uma recomendação para os casados. E eu quero ler com vocês esse texto. Então, abram aí em Efésios, capítulo 5, do verso 22 até o 33, que vai ser o tema da nossa lição de hoje. Eu vou ler, tá bom? Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, também cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Bom, então deu para ficar bem claro que o que nós vamos falar hoje é sobre o relacionamento conjugal, sobre casamento, matrimônio, o que é que vem a ser essa instituição, o que é que Deus quer do casamento, qual é o propósito do casamento, quais são os seus princípios e por que é que esse tema, casamento, cônjuges, ele é tão citado na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Nós vemos Jesus falando sobre o casamento. Nós temos em Gênesis uma das primeiras ordenanças de Deus ao homem, unir-se à mulher, ser uma só carne. Nós temos as epístolas paulinas, que ele dá recomendações aos casais. Por fim, o casamento tem um grande destaque na Bíblia e, por consequente, o casamento tem um grande destaque também na vida cristã. Mas, para iniciar, para falar sobre casamento,
Nós vamos voltar um pouco e entender o que vem a ser essa união. Então, o casamento, ele sempre existiu em quase toda a sociedade. Se você vê, os povos indígenas também casam. As sociedades mais antigas e primitivas também se casavam. E como é que o casamento era visto? O casamento era visto como algo sagrado, e, acima de tudo, como uma relação civil. Então, homem e mulher se casavam com o intuito de estabelecer uma família. Se você pensar direito, o casamento é a junção de um homem e uma mulher que ali vão instituir a primeira microsociedade, que é a família. Então, a primeira microsociedade surge com o casamento. Porque eles vão ter filhos, e ali você vai ter um ambiente familiar, e ali nós temos uma microsociedade. Então, o casamento sempre foi visto como uma conduta social importante. Então, as pessoas casavam-se com esse intuito de construir família, e que aquele casamento pudesse proporcionar não só bem-estar financeiro, como também o bem-estar social e a criação de filhos. O casamento passou por várias transformações ao longo dos séculos. Então, por exemplo, na época dos grandes reinados, também da burguesia, da aristocracia, os casamentos eram arranjados, ou até mesmo políticos. Reis se casavam de forma política. Por quê? Porque queriam unir reinos, queriam apaziguar guerras, então eles faziam um casamento. Houve também um tempo em que os casamentos eram arranjados, em que a família, então, diria quem ia ser o esposo da filha, e ali eles arranjavam um casamento. O casamento hoje não é mais assim, na nossa sociedade atual. Ele passa a ser não só um contrato, mas uma deliberação de vontades. Então, para que eu casasse com a minha esposa, então eu tive essa vontade, ela também teve, e nós decidimos nos casar. Então, nós vamos tirar o olhar cristão, vamos colocar um olhar secular. Se você olhar com um olhar secular, entendemos que o casamento ele tem um aspecto civil, porque duas pessoas estão se unindo em uma sociedade, e para nós, ele também tem um aspecto sagrado. Por quê? Porque nós vamos ver que o casamento foi instituído e restaurado por Deus. Desde a primeira formação, quando Deus criou Adão, viu que Adão não deveria ficar só, e aí criou Eva, para que assim eles pudessem se unir. Então nós temos Deus criando o casamento, instituindo esse casamento. Então o casamento ele tem essas duas modalidades, tanto do sagrado, por quê? Porque ele foi feito por Deus, ele é separado por Deus, como também civil, por quê? Porque ele repercute na nossa sociedade, ele tem uma influência em nossa sociedade. Mas qual é o sentido do casamento dentro da visão de Deus? Para que serve o casamento dentro da visão de Deus? Vocês poderiam dizer algum motivo? Para que serve hoje o casamento dentro da visão de Deus? Podemos dizer que para uma aliança divina, o casamento também serve como aliança divina, como cumprir um propósito de Deus? Podemos dizer também para a criação de filhos e geração de filhos, o casamento, diante da visão de Deus, ele também tem esse propósito? Vocês podem falar outras coisas também aí. Podemos dizer também como um meio de alcançar a santidade, uma vez que, quando estamos casados, nós estamos renunciando o fato de termos outros parceiros ou outras parceiras. Nós escolhemos ter um parceiro até o dia da nossa morte. De certa forma, isso representa uma castidade dentro do casamento, uma santidade dentro do casamento. Então, o casamento também tem esse aspecto de santidade. Criação de filhos, a ajuda mútua do casal, uma vez que dentro de um casamento, nenhum dos cônjuges é perfeito. Se eu fosse perfeito, eu não ia precisar casar com Denise. Se eu casei com ela é porque eu sei que tem coisas em Denise que vão me aperfeiçoar e que eu não tenho. Assim também e vice-versa. Então, de certa forma, o casamento aperfeiçoa a humanidade. Então, nós temos aí, tem outros propósitos, outros sentidos, mas só para adentrarmos no assunto, nós percebemos que o casamento, ele é
tanto importante, né, para a nossa vida cristã, como também ele é fundamental para a sociedade. É o que vamos ver no decorrer da aula. O casamento é tão relevante que, se você parar para pensar, o primeiro milagre que Cristo fez foi aonde? Em um casamento, nas bodas de Caná, em que faltou vinho e Jesus transforma os potes, os vasos de água em vinho, e esse vinho ainda é melhor do que o que foi servido inicialmente. Então, o próprio Cristo, ele dá uma relevância ou importância ao casamento ao iniciar o seu ministério em um casamento. Sobre a carta de Paulo, ele faz algumas recomendações aos Éfesos sobre a conduta tanto masculina quanto feminina, e algo interessante que Paulo vai citar é que os homens, ele vai sublinhar a necessidade de que eles devem amar as esposas como Cristo amou a igreja. Então vamos sublinhar isso aí, como Cristo amou a igreja. E para as mulheres, ele está admoestando-as que o quê? Que elas sejam submissas. Essa submissão, nós já estamos cansados, né, de ouvir o mundo secular falando que a mulher é submissa, ela não pode ser submissa porque ela vai ser inferior ao homem. Não, Paulo não está falando que a mulher submissa é aquela mulher que é inferior ao homem, ou então uma submissão servil, em que ela só está ali para servir ao homem de forma até mesmo escravista. Não, é a submissão de cooperação. Então, Paulo fala que a mulher ela é submissa cooperando com o homem, e sabendo que o homem é a cabeça do relacionamento. Então ela é submissa ao homem. Essa submissão de companheirismo, como foi o propósito da criação também da mulher, quando Deus ele cria a mulher através da costela de Adão, para ser o que? A sua ajudadora. Então Paulo ele sintetiza essa doutrina ali, que ele entende, né, e passa aos Éfesos. Os homens amem suas esposas como Cristo amou a igreja. E olha que responsabilidade. Os homens possuem uma grande responsabilidade dentro do casamento. Por quê? Porque eu tenho que amar minha esposa como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Exatamente. Cristo amou a igreja com amor sacrificial. Então, o meu amor por Denise, ele precisa ser um amor superior ao amor sexual, superior simplesmente a um amor de benevolência, porque eu gosto dela, mas precisa ser um amor sacrificial. E o amor sacrificial, ele talvez seja um dos maiores, ou maior, digamos assim, um nível maior de amor que uma pessoa tem pela outra. Porque é o amor de você dar a vida para aquela pessoa. Então, por fim, Paulo faz uma declaração do seu pouco conhecimento sobre a relação de Cristo e a igreja. Eu acho interessante, porque Paulo, ele diz que, ele faz uma certa comparação de que o casamento entre humanos, ele é como se fosse uma prefiguração, como se fosse uma sombra do casamento que Cristo fez com a sua igreja, da relação que Cristo tem com a sua igreja, em que Cristo ser o esposo e a igreja ser a sua noiva. E a isso ele fala de grande mistério, porque ele tem pelo pouco entendimento dele, é um mistério, é uma coisa nebulosa, é uma coisa que ainda é difícil para a compreensão humana entender esse amor sacrificial de Cristo pela sua igreja. Da mesma forma também, é difícil ainda você entender esse relacionamento entre uma mulher, esse casamento. E realmente é. Quem é casado sabe que o casamento realmente é um grande mistério. Como Deus usa um homem e a mulher para estar juntos, para gerar vidas, e para que ali, aquele amor entre o casal não seja apenas um amor de autossatisfação, mas um amor que supere aquilo ali, um amor sacrificial. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre os princípios e os bens do casamento e sobre as suas deformações. Sobre os princípios do casamento, então assim, o casamento cristão, do que é que se baseia o casamento cristão? O casamento cristão ele vai se basear como uma instituição divina e de vontade humana também, na fidelidade e na imutabilidade, na indissolubilidade e na fecundidade. Então, assim, ao longo da história do cristianismo, desde a igreja primitiva, da Idade Média até os dias atuais,
O casamento, ele não sofreu tantas alterações na visão cristã. Ele permanece o mesmo de sempre. A gente vai ver que o casamento permanece com as mesmas funções, os mesmos princípios. Então, quando você vê hoje aberrações como igrejas que casam, sei lá, pessoas do mesmo sexo, sabe que essa igreja ela é herética, né? Ela não faz parte da ortodoxia que foi, né, nascida desde os tempos dos apóstolos. Então, esses princípios eles permanecem até hoje de certa forma, e é o que nós vamos ver. O primeiro princípio que eu quero mostrar a vocês é sobre a instituição divina e a vontade humana. O casamento, como eu falei no início, ele é uma instituição divina, como também ele é uma vontade humana. Porque ele é divino pela seguinte forma. Alguém, por favor, leia o que está no slide aí? Então, o quê? O que o texto mostra é que o casamento ele nasce primeiro com uma vontade divina. Deus, na sua eternidade, já sabia que eu iria me casar com Denise. Então, há uma vontade divina e também há uma vontade minha e da minha esposa de nos casarmos. Então, nós temos a nossa vontade humana, mas também, primeiramente, temos a vontade divina dentro do casamento. Então, o casamento, como ele foi instituído por Deus, ele foi restaurado por Deus, mas nós, como homens, é que decidimos se queremos ou não nos casar. E dentro dessa escolha, muitas coisas vão interferir, né, nessa vontade. Seja a atração pelo cônjuge, seja a situação em que nos encontramos, seja o afeto que você vai ter. Então, são de certa forma, você vai ter várias formas ali para escolher o seu cônjuge. Então, você tem essa vontade. Simplesmente você não vai esperar que Deus fale, você vai casar com essa pessoa, nenhum sonho, ou então uma pessoa lhe falar. Não, existe uma vontade deliberada. É tanto que um casamento do olhar civil, ele é um contrato. E um contrato, as pessoas precisam estar plenamente conscientes do que estão fazendo. Por isso que o casamento você vê como um contrato, você está plenamente ciente que você está casando com outra pessoa. Então, há uma vontade também humana dentro do casamento, não só uma vontade divina, de Deus. Essa vontade que vem de Deus, ela tem a função de perpetuidade, né, do casamento ser indissolúvel e principalmente trazer a unidade dentro da família. A união conjugal de um determinado homem e uma determinada mulher não nasce senão do livre consentimento de ambas as partes. Então, o casamento ele é de livre consentimento. Ninguém casa de forma obrigada, né? Até aquelas pessoas que se casam porque engravidou a menina muito nova, ou então porque os pais querem, de certa forma, eles têm plena consciência de que estão contraindo um casamento. E uma coisa interessante é que essa nossa consciência deliberada, de eu, como ser humano, querer me casar, é diferente dos animais, porque os animais não têm essa consciência, né? Se você parar para pensar, os animais, eles copulam, né? Eles acasalam, mas eles não têm essa consciência assim, meu cachorro não vai querer, né, casar com aquele cachorro ali. De certa forma, não, eles não têm essa consciência porque eu quero aquela cadelinha, né? Eles são movidos por instintos. Já os homens não, os homens nós temos essa deliberação, porque eu quero, né? Eu quero essa pessoa. Se vocês tiverem algum ponto a acrescentar, vocês podem falar. Fidelidade e imutabilidade. Alguém, por favor, leia o que está aí escrito no slide? Como Paulo reforça lá em Efésios. O casamento, a união conjugal, ela é instituída por Deus e, segundo a nossa igreja, né, ela é monogâmica e heterossexual. Então, a fidelidade e a imutabilidade no casamento, eles estão presentes nesses dois tópicos, monogâmico e heterossexual. Então, ele é monogâmico por quê? Porque se o casamento monogâmico, o que é que ele vai pedir? Fidelidade dos parceiros. Ele exige, em primeiro lugar, a unidade absoluta do casamento que o próprio Criador esboçou, não querendo que ele fosse senão entre um só homem e uma só mulher, reforçando seu caráter heterossexual também, né? De forma que o casamento ele é imutável.
Então, nós vemos atualmente casamentos disformes, casamentos entre pessoas do mesmo sexo, casamento entre várias pessoas. Então, tem vários tipos de aberrações. Mas o que Deus instituiu foi o quê? Um homem e uma mulher, casamento heterossexual, e um casamento monogâmico. Ele falou, criou o homem e a mulher. Ele não criou mais de um homem, mais de uma mulher, e ali eles iam se casar entre si. Não. Essa unidade reforça também o que? A fidelidade do casamento. Essa fidelidade do casamento ela é mais profunda do que simplesmente o ato em si do casamento. Se você parar para pensar, Cristo fala que quando o homem olha para outra mulher e tem nela pensamentos adúlteros, ele já está o quê? Adulterando. Então, reforça mais ainda esse caráter de o casamento, ele é único, ele possui essa unidade e fidelidade. Então, o casamento, ele é fidelidade. Por isso ele é monogâmico. Indissolúvel porque o casamento ele não se dissolve. Porque a união do casamento, ela não é só uma união carnal, não é só a consumação no ato sexual, como muitas pessoas pensam nisso. Mas a união do casamento, ele também é a união entre almas. Quando a Bíblia retrata o ato sexual, qual a palavra que ele usa lá? Alguém? Ele fala uma palavra ali, ele não fala ato sexual. Conhecer. Conhecer. A Bíblia fala, que Maria quando recebe a visita do anjo, fala, como eu vou conceber se eu nem conheço o meu marido, se eu não tenho nem relações com ele. Adão e Eva também iam se reproduzir através do conhecer. Então você vê que não é essa unidade que é tão forte, não é uma unidade só de corpos, quando ele fala aqui, não é só a unidade de funções biológicas ali, mas é uma unidade de conhecer, de conhecer um conhecimento como se aquele conhecimento fosse secreto entre o esposo e a esposa. Então esse conhecer ali é o que é indissolúvel. Então, a partir do momento em que eu me caso, eu tenho um conhecimento com a minha esposa, aquele vínculo torna-se indissolúvel. Aquele vínculo ali, ele é eterno até que um venha morrer, Então, é esse o caráter, é esse o aspecto de que o casamento ele precisa ser indissolúvel. Todo amor, eu vou ler para vocês aqui um texto de um livro chamado 3 para Casar, que ele vai falar sobre essa questão do casamento ser indissolúvel. Todo amor anseia pela unidade. A unidade no casamento se dá em primeira ordem pela conjunção carnal, como lhe falei, conduzindo em segunda mão a união entre almas. Ele fala que essa indissolubilidade do casamento, ele se inicia através realmente da conjunção carnal, o ato carnal, o ato sexual. Mas a do ato sexual, ele não é o tudo do casamento, ele é apenas uma ponte que vai levar para a união entre almas. Essa unidade espiritual e carnal no casamento deve também ser entendida como uma unidade que Deus instituiu para os seres humanos. De fato, o matrimônio dos cristãos, segundo Paulo, na sua epístola aos Efésios, representa e se assemelha à união perfeitíssima de Cristo com a sua igreja. E aí, mais uma vez, nós retornamos ao que Paulo fala sobre a união de Cristo com a igreja. Se a minha união com a minha esposa precisa ser uma união como Cristo teve com a sua igreja, ela precisa ser indissolúvel. Ela não pode se romper, ela não pode ter rupturas. O que seria da igreja se Cristo rompesse com ela? O que seria da sua igreja se Cristo não a amasse, se Cristo a rompesse esse vínculo que ele fez com a sua igreja? O vínculo que Cristo fez com a sua igreja, de dar a sua vida por ela, é um vínculo eterno. Então, por isso que o casamento tem esse princípio de ser o quê? Indissolúvel. Eu sei que algumas dúvidas vão surgir sobre a questão do divórcio, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu não tenho muito conhecimento sobre essa parte doutrinal do divórcio, mas a Zambelli pode ajudar. Mas eu estou falando aqui só o aspecto divino, tá, pessoal? Eu estou falando sobre a visão de Deus. Quando Deus institui o casamento, o que é que Ele quer com o casamento?
Então, quando Deus cria o casamento, Deus não está pensando, vou criar o casamento e também vou criar o divórcio. Não. Deus fala, vou criar o casamento. O divórcio foi uma concessão, né, criada através da dureza do coração dos homens. Então, eu não vou me adentrar sobre esses assuntos mais, digamos assim, peculiares, né, sobre o casamento. Vou falar só sobre a visão de Deus. É importante também que haja essa unidade, né, no casamento, porque essa unidade é o que vai dar base e sustentação para a criação dos filhos. Qual é um dos grandes problemas hoje das famílias? São os filhos que são criados com pais separados. De certa forma, isso afeta a criação do filho. Nós não podemos fugir dessa realidade. Então, Deus, quando institui que o casamento precisa ser realmente indissolúvel, Ele sabe muito bem que isso vai favorecer também a criação dos filhos, né? Os filhos precisam tanto de uma figura paterna como materna ali dentro, né? Então, Ele sabe disso. Então, há uma segurança maior quando o casamento ele não sofre rupturas, até mesmo para o cônjuge, porque ele sabe que quando chegar na velhice, ele vai ter aquela pessoa, ele não vai ser trocado por outra pessoa. Se o casamento ele fosse, de certa forma, dissolvido por qualquer motivo, não haveria segurança no casamento. De certa forma, hoje nós não temos tanta segurança assim no casamento. Isso me fez lembrar eu acho que era o rei Henrique VII, né? Que ele rompeu com a igreja porque ele queria casar-se pela segunda vez. Ele casou mais de 2 vezes, se eu não me engano. Então ali, nós vemos que por ele não aceitar esse dogma do casamento ser indissolúvel, ele rompe com a igreja e cria a própria igreja ali, que vai ser a igreja anglicana, aí nós temos até hoje. Mas o que Deus prepara para o homem é o casamento realmente sendo indissolúvel, né? O casamento que não se rompe. Vocês podem falar, tá bom? O que vocês quiserem aí. O casamento também é fecundo. Então, o que significa dizer que o casamento é fecundo? O casamento, né, a união entre homem e mulher, é a única capaz de gerar vida. Os filhos nascem, né, da relação sexual entre um homem e uma mulher. Hoje não existe outra forma de gerar filhos. Você pode ter inseminação artificial, mas de certa forma, lá na Gênesis, nós temos 2 produtos, o masculino e o feminino para gerar vida. Casamento, então, ele tem esse aspecto de ser fecundo, ele traz fecundidade. Alguém, por favor, leia para mim essa frasezinha aí? Isso. O eros, que é o amor erótico, né? Chama-se muitos, usavam a palavra eros para designar esse amor sexual, esse amor de estar apaixonado, e o bios, que é vida. Então, esse tipo de amor é o tipo de amor que gera vida. O amor entre amigos não gera vida. O amor entre familiares não gera vida. O amor até que você tem por Deus, que é o chamado amor ágape, também não gera vida. O único amor que gera vida é o amor eros, que é o amor sexual que você tem para a pessoa. E esse amor sexual não é apenas o sexo em si, tá bom? Mas é o amor de você desejar aquela pessoa, não desejar apenas o corpo dela, o que ela proporciona, mas o que ela é para você. E esse tipo de amor é o único que gera vida, é o único que gera filhos. O casamento, segundo a grande sabedoria de Deus, é o germe da família. Através dele o amor gera vida. A procriação é o sinal da unidade e da continuidade. É o transbordo do amor dos amantes, originando uma nova vida humana. Então o amor, né, que eu tenho pela minha esposa, o amor que eu tenho por Denise, esse amor sexual, esse amor que é tão grande que Deus fez ele transcender em 2 criaturas, que são minhas filhas. Então, você entende que o amor, esse amor que os casais têm, é um amor que transborda. É tanto amor que não cabe na gente e transborda através da geração de filhos. Os filhos, eles representam esse prolongamento do amor que eu tenho por Denise. Desse amor, da escolha que eu fiz em me casar com ela. Então, por isso, o casamento, ele é fecundo. Agora você pode me falar, mas as pessoas podem não se amar e gerar filhos.
Com certeza, nós sabemos disso, né? Pessoas que sim, não têm o menor contato, não sabem nem quem é a pessoa, e em uma noite geram filhos. Né? Por que será que isso acontece? Porque, de certa forma, essa nossa força vital, né, que eu tenho em gerar filhos e que a mulher tem, ela não é só inerente a quem é cristão ou quem é casado na igreja. Não, ela é inerente a qualquer ser humano. Então, olha a perfeição que nós temos de Deus. Porque Deus, ele instituiu no ser humano essa força vital de criar, de gerar filhos. Mesmo que aquela pessoa seja um ateu, mesmo que aquela pessoa não tenha nenhum princípio cristão, ela também gera filhos. O amor dela que ela vai ter para aquela pessoa, aquele amor, às vezes, que é só amor sexual, não tem aquele amor realmente de casal, ele gera filhos. Porque aí nós temos, então, o quê? O princípio de que essa relação, essa conjunção, ela é fecunda. É claro, da vontade de Deus. Isso também não quer dizer que se um casal não tem filhos, não quer dizer que aquele casal não tem amor, de forma alguma. Isso também não existe. Às vezes as condições também da mulher, a saúde da mulher, às vezes o casal não está preparado para ter filhos, não tem uma certa maturidade e retardam o nascimento de filhos. Tudo ok. Mas o que nós falamos dentro do casamento é que também ele tem eu não vou dizer assim, esse acontecimento, mas o casamento entre uma mulher tem esse vínculo de gerar filhos. Ou seja, quando duas pessoas se casam, gerar filhos é algo normal para eles. Não é uma coisa assim, você está grávida? Nossa, como é que isso aconteceu? Isso é impossível. Porque o casamento, Deus instituiu dentro do casamento, entre homem e mulher, o princípio da fecundidade. Se você parar para pensar, a fecundidade ela está tão presente no ser humano que o nosso corpo ele é preparado biologicamente, né, para ter filhos. A mulher quando chega na puberdade, o seu corpo inteiro é preparado para ter filhos, né? Desde o desenvolvimento da sua genitália, do seu corpo, ali é a preparação para que a mulher venha ter um filho. Então você vê que até o corpo, a natureza, proporciona isso, né? Esse princípio de que ali é uma fonte de vida, uma fonte de fecundidade. Outra coisa interessante que eu achei, né, que esse autor fala sobre a fecundidade no casamento, é que, olha só também, que graça Deus nos dá. Porque quando geramos filhos, de certa forma, nós somos co-criadores da obra de Deus. Deus criou tudo. E Deus também nos usa para criar pessoas, para gerar vidas. Então nós temos uma grande responsabilidade e uma honra, de certa forma. Porque nós somos co-criadores, nós estamos ali junto com Deus criando vidas. As vidas são criadas através dos seres humanos. Se você parar para pensar, o corpo é um milagre, como uma criança é gerada dentro de um útero, né, da mulher. Todo o desenvolvimento, todo o sistema ali embrionário. Então, Deus nos deu essa graça de, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo inimigos da sua graça, somos co-criadores. E por isso o casamento também, ele é fecundo, ele gera vida. Se vocês falarem alguma coisa, podem falar, tá bom, pessoal? Vocês estão bem calados, mas daqui a pouco vocês vão falar. Bom, agora eu já falei a vocês sobre os princípios, dentro de um casamento, né? Essa união, essa conjunção que se usa por Deus, o matrimônio. Agora nós também vamos falar sobre as deformações que atacam, né, o casamento. As deformações que estão presentes hoje em nossa sociedade. Né? É um fato que seja por escrito, pelas representações teatrais, pelos romances, pelas novelas, pelas redes sociais, que é a internet, pelos filmes, enfim, em todas as descobertas das ciências. O casamento tornou-se uma instituição vilipendiada e ultrajada pela sociedade civil. Vocês concordam comigo
Quem de vocês não tem um amigo que não é cristão e, digamos assim, está na faixa dos seus 30 e poucos anos, é solteiro, e se você pergunta, você quer casar? Pensa em casar? Qual seria a resposta dele? Os que eu tenho falado. As músicas falam sobre isso, né? Tem uma música que fala que a vida de casado é bom, mas a vida de solteiro é melhor ainda. Então, as novelas, os filmes, eles mostram o quê? Que o casamento é um fardo. Né? Que o casamento, ele já está ultrapassado, ele é arcaico. Né? Que precisamos reformular o que vem a ser casamento. Que não precisamos mais desse casamento conservador, esse casamento cristão, que é monogâmico, que não se pode divorciar. Então, esse tipo de casamento, ele está sendo constantemente bombardeado, vilipendiado e ultrajado. E se você ultraja o casamento, você está ultrajando diretamente quem? A Deus, que foi Deus que instituiu o casamento. Eu coloquei aí uma figura, a ira de Lerna. Vocês devem conhecer essa história, essa mitologia, de que Hércules ele tenta matar esse monstro, né? E cada vez que ele corta a cabeça dessa hidra, nascem mais 2 cabeças. Ele corta a cabeça e nasce mais 2 cabeças. Ele corta a terceira, nasce mais 2 cabeças. E aí vai nascendo várias cabeças. Ele só consegue matar esse monstro depois que Zeus fala para ele que ele ia cortar a cabeça e queimar o pescoço. Aí ele vai e faz isso, ele mata esse monstro, porque ele não ia matar nunca. Ele cortava a cabeça e nascia mais 2. Eu achei interessante trazer esse mito para mostrar que o pensamento sobre o casamento moderno hoje é uma hidra. Você corta a cabeça ali, nasce mais 2 tipos de blasfêmia contra o casamento. E cada dia vai surgindo um tipo de casamento diferente. Vai surgindo um modismo diferente. Surgem novas adesões culturais sobre o casamento. E quando você tem um monstro ali, né, as pessoas não sabem nem mais o que vem a ser um casamento. E você tem a imagem totalmente distorcida do que é um casamento. Então vamos falar então, aí sobre a primeira cabeça dessa hidra. Quem ficou com o texto 1, por favor, leia aí. Isso. A primeira cabeça dessa hidra é que o quê? Que o mundo secularizado, né, o mundo que usa os dogmas do século, né, ele tira Deus do casamento. O casamento não é mais uma instituição divina. O casamento é apenas um contrato. O casamento é apenas uma vontade entre 2 pessoas. Então, se Deus não está ali, naquele meio, consequentemente, a nossa vontade, ela impera. O nosso egoísmo está imperando ali. E eu posso me casar e descasar quantas vezes eu quiser. Como exemplo daquela cantora, né, a Gretchen, que já casou, parece que 17 vezes. Então, tiramos Deus do casamento. A sociedade tenta afastar Deus do casamento. Então, nós temos a primeira cabeça aí. A segunda cabeça, texto 2, quem, por favor, pegou, leia para mim. A segunda cabeça é o quê? É o sexo. O sexo tornou-se o novo Deus entre as pessoas. E as pessoas têm buscado dentro de um casamento apenas uma autossatisfação sexual. Quantas vezes você não viu pessoa falando assim, se você não está fazendo sexo com seu esposo, sei lá, todos os dias, seu casamento está ruim. Se seu esposo não tem mais tanta forma de carinho com você, então seu casamento não está bem. Parece que casar-se virou apenas sinônimo de quê? De estar sempre fazendo sexo. Quando isso não é verdade. Nós acabamos de expor ali os princípios, os principais bens do casamento. O sexo faz parte do casamento, mas não representa todo o casamento. Ele não vai representar todo o casamento. Esse autor ele vai comparar o ato sexual como se fosse uma cobertura de um bolo. Ele vai dizer o seguinte: o ato sexual é como se fosse a cobertura de um bolo de chocolate, é aquela ganache, né, que você bota no bolo de chocolate. Mas o amor entre os casais, ele é o bolo, né? Ele é o corpo. Se você só come bolo, só o bolo sem recheio, é seco, é verdade? Às vezes você fica sem graça. E se você só come a ganache, só o recheio, você acaba enjoando, você acaba ficando muito doce para você acaba perdendo até a vontade de comer mais. Mas quando você come tanto o bolo como o recheio, aí sim você tem maior prazer, você tem maior vontade em provar daquele bolo. Então, o casamento, o ato sexual dentro do casamento, ele representa isso. Ele faz parte do conjunto, ele vem como bônus por esse amor.
Por eu amar minha esposa, dessa forma, eu desejá-la tanto assim, eu tenho um bônus, que é esse prazer sexual. Mas eu não posso simplesmente achar que a minha única função dentro do casamento com a minha esposa é simplesmente o ato sexual. Por quê? Porque haverá um momento em que eu irei me enjoar disso. E com certeza eu buscarei outras parceiras para ter esse mesmo prazer. Que é o que acontece hoje. Um dia desse eu estava vendo uma reportagem. Eu gosto de ficar vendo no YouTube algumas reportagens assim, bem aleatórias. E era um canal em que eles estavam analisando o casamento daquela Sabrina Sato. Você sabe quem é? Aquela oriental que tem um sinalzinho aqui. Ela se casou agora, né, pela segunda vez. E ela diz... Perguntaram, mas ela vivia não estável com o primeiro esposo dela, né? E perguntaram a ela, né? Por que ela se separou do primeiro? Ela é bonita, o cara também é um galã, o cara é bonito, tem dinheiro. Por que ela se separou dele? E você sabe que essas pessoas elas não têm um pingo de moral, né? E ela falou que veio a rotina, veio as brigas no dia a dia, e ela soltou lá no meio da entrevista que ela estava cansada do órgão sexual dele. Não vou nem falar a palavra que ela usou. Eu também estava cansada do órgão sexual dele, eu queria provar outros. Então nós vemos o quê? Nós vemos que casamento para essa pessoa, a ideia dela é simplesmente o quê? Que o casamento não passa apenas de uma satisfação sexual. E o casamento não é só isso. Faz parte, mas o casamento não é somente uma satisfação sexual. A maior ilusão dos amantes é acreditar que a intensidade da sua atração sexual é a garantia da perpetuidade do seu amor. Aí muitos casais pensam que quanto mais atração sexual eu tiver pela minha esposa, então quer dizer que eu tenho mais amor por ela. É uma função, não consegue distinguir a função hormonal da espiritual, entre o sexo, que é comum aos animais, e entre o amor, que é comum a Deus. E por isso os casamentos são repletos de decepções. Então por isso que muitos casamentos hoje entram em crise, porque eles veem muito esse lado, o da autossatisfação, o da felicidade própria, né? Existe muito também isso, buscar a própria felicidade, né? Eu preciso ser feliz, né? E ser feliz nos dias de hoje é sinônimo de ter prazer o tempo todo. Então, essa segunda cabeça, ela representa o sexo como um novo Deus, né? Tanto do mundo secular como até mesmo dentro do casamento. A terceira cabeça é a banalização do divórcio. Texto 3, por favor, lê aí. Isso, então nós temos a questão do divórcio. Quando os discípulos questionam Jesus acerca do divórcio, ele fala que pela dureza dos corações, Deus concedeu, né, deu a carta de divórcio para aqueles casamentos em que houvesse a imoralidade sexual, a fornicação, né? E ali eles podiam ter a carta de divórcio, por uma concessão que Deus dá, não porque Deus criou o divórcio, mas por uma concessão. O que acontece? Que hoje nós temos uma banalização do divórcio. As pessoas se divorciam por qualquer motivo. Porque o cônjuge não tem mais dinheiro, porque o cônjuge engordou, porque eu não gosto mais, porque ele não é inteligente, porque quando eu casei ele tinha isso, não tem mais. Então o divórcio tornou-se algo banal. Casa e descasa-se o tempo todo. Tornou-se tão banal que eu vou passar para vocês aqui um vídeo sobre uma nova tendência sobre os divórcios. Então, essa reportagem foi do ano 2017, né, pessoal? Nós já vimos aqui, então, que uma tendência agora de comemorar os divórcios. Né? Não é só mais o casamento que é celebrado, o divórcio também é celebrado. Quando Deus fala claramente que Ele odeia o divórcio. É isso. Então, hoje a sociedade também agora celebra o divórcio, como se fosse a libertação. Né? Estou livre daquele casamento. Eu não vou entrar em detalhes sobre o divórcio, porque eu não tenho tanto conhecimento. Eu acho uma parte da doutrina cristã mais específica. Então, assim, se tem dúvidas, mas e esse tipo de divórcio? Se eu me divorciar, eu posso me casar novamente? Eu acho que vocês devem procurar Zambelli. Vou passar para ele esse abacaxi. Não tenho conhecimento. Estou falando da visão de Deus, tá certo? Dentro do casamento. Quando Deus instituiu o casamento, Deus não pensou no divórcio.
A quarta cabeça dessa hidra é a mutabilidade e a variedade de uniões. Quem pegou o texto 4? Leia aí, por favor. Assim, hoje tem vários tipos de casamento. Esse late, eu fiquei sabendo que eu estava fazendo o estudo, né, que o casamento late são casais que moram em casas separadas. E, assim, eles não vivem juntos, eles moram em casas separadas e aí eles conservam mais, porque eles evitam as brigas, evitam as rusgas entre os cônjuges, então eles moram em casas separadas. Né? Tem também aqueles que têm quartos separados dentro da mesma casa, né? Tem o banheiro separado, então também tem esses casamentos que são temporários e tem também outras modalidades que assim são até mesmo absurdas. Vou passar aqui um vídeo também de uma reportagem de um novo tipo de casamento, minha gente, olha aí. Então é isso. Então, essa mulher ela casa consigo mesma, né? Porque eu queria deixar até a parte que ela faz da entrevista dela, que ela diz ela se basta, né? Então, dentro de um casamento, se eu falasse eu me basto, Denise, então realmente não teria sentido de eu estar com uma pessoa. Não tem divórcio. Vou divorciar de mim mesmo, né? Então, o egoísmo humano chega ao ápice de achar que eu me basto, eu já sou suficiente para mim mesmo, quando na verdade Deus não criou o homem para estar só, Ele criou a mulher para estar com Ele. Mas a sociedade, nesse processo, nessa busca de autossatisfação, da felicidade egoísta, eu tenho que ser feliz a todo custo, então essa mulher preferiu casar-se com ela mesma. Né? Claro que ela fez uma festa até mesmo com uma forma de protestar, mas de certa forma muitos casamentos hoje são assim, né? Uma pessoa, um dos cônjuges, ele tem essa ideia de que ele precisa estar o tempo todo feliz. Isso se autossatisfazer. A quinta cabeça, quem leu o texto, pegou o texto 5, leia por favor para mim. Vou passar para vocês um videozinho curto que é sobre esses novos movimentos culturais, né, que tem surgido. Red Pill, já ouviu falar? Red Pill, esse MGTOW, né? Tem também uns que são os celibatários invertidos, feminismo, que é o feminismo de carreirismo, são movimentos culturais que têm abortado os matrimônios, né? Tem assim, aniquilado até mesmo a vontade de se casar. Então essa pessoa aqui ela vai explicar isso aqui. Aí nós temos a visão masculina, né, do homem moderno sobre relacionamentos, né? Esse homem ele se considera um militar, né, que ele segue seu próprio caminho, então ele se abstém de ter relações. Essas relações, na verdade, não são relações de casamento. As relações sexuais ele tem ainda. Então, eles só apenas usufruem do corpo da mulher, mas não tem nenhum tipo de relacionamento. Isso, é isso mesmo. O movimento masculino para os relacionamentos, ele vem realmente de uma reação contra o feminismo, né? Contra o empoderamento feminino, sobre a questão do assédio das mulheres, sobre as mulheres também escolherem seus parceiros que têm mais condições financeiras. Então, ele tanto fala, né? Como ele vê o casamento como um contrato, ele vê que não compensa. Né? Financeiramente tem um casamento, porque no divórcio o homem vai sair perdendo. Então, você vê que não é só porque o homem agora quer isso. Não, pelo contrário. É uma reação, né, a essas tendências, essas filosofias modernas, né, que estão entrando e que estão se difundindo no meio da sociedade. Então, existem esses movimentos, tanto da parte da mulher como da parte do homem, em que eles se abstêm do casamento, em que eles não querem mais o casamento. Inclusive, muitos falam até assim que se você faz isso, você está condenando a sua vida. Né? Você está condenando a sua vida para sempre, você, então, casar-se. Bem, na aula de hoje, superficialmente, nós explanamos sobre os bens e princípios sadios do casamento na visão divina. Né? A gente viu a primeira parte sobre esses princípios no casamento, sobre o casamento também ser da parte de Deus, da parte do homem, né? Vemos o casamento como o princípio da fidelidade, ele não muda o casamento, ele permanece o mesmo. O casamento é indissolúvel, Deus criou o casamento para ser eterno, para sempre, enquanto um dos cônjuges está vivo. E ele também criou o casamento para o quê? Para que através do casamento haja fecundidade, né? A geração de vidas. Mas nós vimos também que existem as pragas perniciosas do modernismo, né? Que essas pragas nublam, né, o caráter do casamento e ainda pulverizam, né, o casamento, como você vê aí. Então, existem vários tipos de casamento, várias ideias sobre o casamento.
Diante das investidas das trevas sobre o casamento, resta-nos, como boa terra que somos, não se moldar aos padrões desse século e sermos um referencial da vocação divina de Deus sobre o matrimônio, sobre o casamento. Então, nós que somos cristãos, fazemos parte da fonte aqui, eu vejo também jovens aqui, né? Eu vejo as filhas de vocês, que vocês querem que elas tenham um casamento sadio. Eu quero que a minha filha tenha um casamento sadio, eu prezo muito por isso. Nós temos essa responsabilidade, né? Nós temos essa missão, né, em mostrar para o mundo que o casamento dá certo, que o casamento é a vontade divina, que enquanto o homem não entender como o casamento ele é sadio até mesmo para a sociedade, ele vai continuar andando por caminhos errados, porque todas as pessoas, esses vídeos que nós vimos de mulheres ficando sozinhas, homens que não querem mais se casar, pessoas que celebram o divórcio, eles trilham um caminho, queiram ou não, o caminho largo, que é o caminho da morte. Eles trilham um caminho que talvez até mesmo, quando eles possam olhar para trás e tentar voltar, seja tarde demais. Então, assim, eu acho que pesa sobre nós essa responsabilidade, né, em sermos realmente um exemplo. Eu vou sempre frisar isso nessas aulas, em sermos um farol diante das trevas desse mundo, em sermos diferentes, né? E aqui eu falo de um casamento, em perseverar no casamento. Essa aula eu trouxe nesse sentido, trazer mais uma visão cristã, né? Até mesmo filosófica, sobre o que vinha a ser o casamento. Eu não quis trazer aqui temas de como eu 10 passos para que meu casamento seja maravilhoso, como acender a chama do casamento. Não. O que eu quis trazer para cá é essa ideia do que Deus criou quando surgiu o casamento, e sua importância, né? Dentro da sociedade e dentro do plano divino para nós. Eu finalizo com essa frase, né? Essa frase está no livro de Lev Tolstói, chamado Felicidade Conjugal, e eu recomendo a todos vocês que leiam esse livro. Esse livro vai tratar muito bem sobre casamento, né? Sobre as dificuldades do casamento, sobre as superações do casamento e sobre o que vem a realmente significar o casamento. E tem uma frase nesse livro que a protagonista, a mulher que é casada, ela está passando por um momento difícil com o marido, e ele fala para ela o seguinte: com razão, na vida só existe uma felicidade inquestionável, viver para o outro. E é esse o reflexo que temos de Cristo, que viveu para a sua igreja, viveu por nós e deu sua vida. Da mesma forma é o casamento, é o matrimônio. Só existe uma felicidade, e essa felicidade é viver para o outro. Quem tiver alguma dúvida ou quiser endossar alguma coisa à aula, podem ficar à vontade. Senão a gente encerra. 10h35, estou muito feliz porque está acabando bem pontualmente. E é isso. Próxima aula nós vamos estudar a segunda parte dessa aula, que vamos adentrar entre as relações de pais e filhos, né? As relações mais familiares dentro da carta de Efésios. Ok, pessoal. Nenhuma pergunta? Não querem falar nada? Eu vou orar, tá bom? Encerrando. Senhor, eu oro para que nossos corações venham estar abertos a sempre ouvir a Tua mensagem, para que, assim como eu falei, eu e toda a Tua igreja venha ser um farol, Deus, neste mundo. Eu oro para que aquelas pessoas ímpias, que estão cegas, que estão trilhando caminhos errados, olhem para esse farol e mudem a sua vida. Eu oro, Senhor, para que o casamento ele venha a ser restaurado no Brasil, nessa sociedade, para que venham dar o devido valor ao casamento, para que a família venha a ser novamente uma grande entidade, uma grande instituição. Eu oro pelos filhos, pelos cônjuges, pelos aqueles que estão passando por dificuldades, por aqueles que estão a um pé do divórcio, para que o Senhor mude e restaure essas vidas. E eu peço, em nome de Jesus, amém.